Jesus Cristo. Bom é estar aqui, amém? Graças a Deus, que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesse dia. Se você quiser marcar a leitura bíblica, está em... Amém. Se os irmãos quiserem marcar a leitura bíblica, está em Efésios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Efésios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Nós agradecemos ao nosso Deus por mais esse dia, amém? Que Ele fale aos nossos corações. Nós vamos louvá-lo com o hino de número 289. Quão glorioso o cristão é pensares. 289. Quão glorioso o cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão recantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens nuncadas de rio são a glória do nosso Jesus, a real, a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a encherá de relar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá esplendores que levem a morte. Se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel operar. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que agorem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Nós almejamos, porque nós viemos de lá, né? Nós desejamos voltar. Nós vamos orar ao nosso Deus. O irmão Sebastião está nos visitando. Eu queria que o irmão fizesse essa oração, por favor. Nós temos aqui o pedido a favor da irmã Eurilene, que pede oração por motivo de viagem. E também oração por Nicolas e Maurílio, filhos da irmã Sueli, também por motivo de viagem. Se você tem o seu pedido, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Vamos todos orar.
Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, encontramos diante de Ti, nesta manhã, para ouvir mais de Ti, Senhor. E colocar, Pai, diante de Ti, essas pessoas, esses nomes, que cada um tem uma necessidade, Senhor. E o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o motivo e o objetivo deste pedido, Senhor. Que o Senhor ajude cada um, Senhor. Aquele que não colocou o seu pedido, ao levantar sua mão também, está diante do Senhor, para ser resolvido, Pai, aquilo que seu desejo almeja, Senhor, de alcançar. E também colocamos, Senhor, o pastor com a sua mensagem, Senhor, que possa falar aos corações de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajude cada um, Pai, a ser ajudado nesta manhã, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Sebastião. Vamos dar lugar aos diáconos. Eu vou subir, eu não vou ficar. Irei como Elias, o céu me espera, ó Maranata. Não luto em vão, não sofro em vão, não pertenço ao mundo, estou seguro, tenho escape. Estamos no fim, entre pra dentro, aplique o sinal. Prepare hoje, qualquer hora dessa, tudo vai mudar. Está profetizado, o fim para o mundo vai acontecer. A sua noiva Jesus buscará, eu vou subir. Eu vou subir, eu não vou ficar. Amo a palavra, estou em Cristo, tenho a promessa. Um alarido irá soar, retorno disperso ao que é teu, o dia virá. Estamos no fim, entre pra dentro, aplique o sinal. Prepare hoje, qualquer hora dessa, tudo vai mudar. Está profetizado, o fim para o mundo vai acontecer. A sua noiva Jesus buscará, eu vou subir, vou subir, vou subir. Glórias a Deus. Vamos então ter a voz do profeta.
Creio, Senhor. Nada temer, nada temer. Tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer. Tudo é possível. Nada temer. Only believe, only believe. All things are possible. Only believe, only believe, only believe. All things are possible. Only believe. Saindo fora do arraial. William Marion Branham, 9 de julho de 1964. Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, USA. Interpretada na voz do irmão Gonçalves, em 24 de maio de 1995. All things are possible, only believe. Somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Let's remain standing just a moment. Vamos permanecer de pé por um momento. Dear God, we are grateful to you for this another privilege to stand in the house of God and worship the living God. Querido Deus, estamos agradecidos a Ti por este outro privilégio de estar na casa de Deus e adorar ao Deus vivo. So grateful that we are still granted this privilege in the land. Estamos tão agradecidos por continuarmos a ter este privilégio na terra. We're thankful for these faithful people too, Lord. E agora estamos também agradecidos por este povo fiel, Senhor, Have come many miles, hundreds of miles, many of them. que tem vindo de muitas milhas, centenas de milhas, vários deles. Some of them will try to storm their way back tonight down the highways, across the highways. E alguns deles tentarão a tomar seus caminhos de volta nesta noite através das autopistas, pelas autopistas. I pray that you'll be with them and help them. Guide them, O Father. Deus, eu oro que Tu estejas com eles e os ajude, guia-os, ó Pai. Thank Graças a Deus. Somente crer tudo é possível. Vamos receber o nosso pastor.
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu acho que o irmão Tiago não entendeu, dizendo para descontar o tempo da introdução, porque ficou 2 introduções na voz do profeta. Uma que ele faz aqui e a outra que estava na fita. Aí nós ficamos com 2, 3 minutos só da voz do profeta e não terminou a oração também. Tem que estar muito atento, assim, para não... por exemplo, essa oração tinha que ter terminado ela, né? Ficou incompleta e ficou no meio a oração do Mambrana. Mas, às vezes, a gente fala também meio inglesado, sei lá, e fica difícil das pessoas entenderem. Eu fico observando o Samuel conversar, tem hora que eu tenho que prestar atenção demais para entender o que ele está falando. O pai dele hoje falou assim: meu filho, não entendi nada que você falou. Então, se o próprio pai fala que não entendeu nada, você imagina. E às vezes o pastor fala algumas coisas também que as pessoas não entendem, né? Muito bem. Hoje o irmão Sebastião, a irmã Luciane está conosco. E a irmã Luciane já chegou quase no meio da escola, mas isso eu sei, a culpa é da irmã Aline, que não levanta cedo nem que o bicho pega, né? E também a irmã Débora e a irmã Cirleia. Deus abençoe vocês. A irmã Sueli ainda continua conosco, seus filhos viajou já, né? Amanhã, está viajando amanhã, e ela ainda continua mais uns dias conosco. Deus abençoe. Hoje que era para estar todo mundo mais cedo na escola, teve gente que perdeu a escolinha, né? Não sei por quê, porque é 1 hora mais, nós ganhamos 1 hora para dormir mais. As irmãs deixou o almoço já praticamente pronto, porque hoje vai dar fome mais cedo, né? Hoje, a hora que der 10h30, se fosse... Ontem era 11h30 já, hein? Vocês pensaram nisso? As irmãs pensaram nisso? As cobrinhas aqui dentro, né, da barriga de cada um, vai roer mais cedo. Então, vamos ver aí como é que cada uma deixou o seu almoço lá. E os irmãos, os maridos aí, que suas esposas atrasaram demais o almoço hoje, aí vocês me avisam, me dão uma bronca depois. Muito bem. Só um pouquinho de... Eu estava ouvindo a irmã Poliana falar com as crianças sobre preguiça, foi me dando tanta preguiça que eu tive que levantar da cadeira e tomar café lá, né? Senão dormia, né? E eu fico pensando assim, como que dá certo os papelzinhos que é distribuído, parecendo que as escolheu, né? Cada um é a personagem certa do papelzinho que foi distribuído, mas como é que pode combinar desse tanto? É distraído, como é que é? É desinteressado? Desinteressado, o outro sei lá, tem tanta coisa aí, eu já esqueci. Aí foi me dando um sono assim, eu falei, não, eu vou lá na cozinha tomar um café. Mas tá bom. Essa mudança que eu fiz aí na hora de ouvir a voz do profeta, ao invés de colocar no início, colocar depois da oferta, entre a oferta e o somente crer da chamada do pregador. E o objetivo disso aí foi exatamente para que todo mundo fique quieto, assentadinho, quieto, escutando a voz do profeta. Porque quando na entrada, no início do culto, geralmente as pessoas estão chegando, estão entrando, tomando seus assentos. Agora eu vou dizer uma coisa, aquele que calcula o tempo do louvor, o tempo da voz do profeta, para chegar após, eu acho que eu tenho alguma interrogação quanto à sua fé. Né? O certo seria, na escola dominical, o certo seria se todo mundo chegasse
no início da escolinha das crianças. A escolinha das crianças ajuda demais os pais, ajuda demais as mães. Às vezes a irmã tem uma inspiração lá de entregar um ensinamento para as crianças que, se os pais estivessem presentes, os pais que iam aprender com aquilo. E, no entanto, ela está ensinando as crianças. Agora, nós calculamos tudo. Passou a escolinha das crianças, passou a voz do profeta, passou o intervalo, passou... Aí que eu vou chegar na igreja. E estou falando já para as igrejas também que estão em conexão. Porque isso é uma matéria que tem que ser repetida. A ordem da igreja é para todos nós, é para todo mundo. Então vale para Vianópolis, vale para Bonfinópolis, vale para a Fazenda Jacaré. Eu acho que nós temos que ter mais um pouquinho de compromisso com o horário dos cultos. E aí você então faria o seguinte: quando o irmão líder de cântico, pode ser aqui em Bonfinópolis ou em Vianópolis, quando o líder de cântico diz assim, agora vamos ouvir a voz do profeta, vamos nos aquietar e vamos ouvir a voz do profeta. Porque antes as pessoas não estavam prestando atenção, a gente via até os obreiros conversando na hora da voz do profeta, o estúdio conversando na hora da voz do profeta, coisa que no estúdio eles também são parte da igreja. Então, a próxima reforma que nós for fazer aqui, eu vou fazer o estúdio assim, bem amplo para eles, mas vou botar eles com a cara de todo mundo deles, assim, de frente da igreja toda. Qualquer coisa que eles começarem a conversar lá, a igreja está vendo, né? Então vai ficar muito bonito na próxima reforma que nós der nesse tabernáculo aqui. Se Jesus não voltar antes, se voltar, glória a Deus, nós vamos embora e deixa isso aqui para besta fera tomar conta aí, né? E ninguém sabe o que é besta fera, só os revelados mesmo, então não tem problema a gente falar, né? Não pode falar outros nomes, né? Nomes de blasfêmias não pode falar, não, né? Quem já leu a mensagem de nomes blasfemos sabe o que eu falei agora também. Mas então foi por isso que nós tivemos essa mudança aí, eu queria dar essa explicação. Agora, deixa eu notificar aqui os irmãos que estão em audiência. Aqui tem um pedido de oração, e já foi feita a oração, depois nós incluímos no final, eu não sei se eu vou dar conta de ler, deixa eu ler logo, que aí vocês vão intercedendo. Irmã Ruth Schneider pede oração pela família, matrimônio, restauração, vida espiritual e porta aberta. Eu já vi um pedido semelhante a esse aqui. Que Deus ajude essa família e a angústia deles, e nós estaremos intercedendo durante a escola. Então, um nosso bom dia aos irmãos que estão em Bonfinópolis, nosso abraço. Hoje à tarde nós teremos a ceia do Senhor, com início às 18 horas, viu, Bonfinópolis? Não estamos tendo companheirismo por falta de espaço lá, porque nós improvisamos os nossos cultos no fundo do futuro santuário. E então, por isso, nós não estamos tendo companheirismo. Aí, o nosso bom dia também aos irmãos em Vianópolis, Deus os abençoe. Irmã Maria Aparecida na Fazenda Palmital, Selma e Geraldo na Fazenda Santana, Aparecida Dias e Raquel e Rafaela, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Irmão Samuel Dias também, e família, lá em Engenheiro Navarro, Minas Gerais. São mais 14 conexões não identificadas. Eu sei que o irmão Levi, lá na Fazenda Jacaré, também está nos assistindo. Nosso abraço, um bom dia. E todos os demais,
Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Vamos continuar hoje o estudo da mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade. Adoção, quarta parte. Ora, digo, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Efésios 1:8. Descobrindo-nos o mistério de Sua vontade. Descobrindo-nos o mistério de Sua vontade. Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vamos virar a página aí para Hebreus, está logo na frente aí, depois de Timóteo, Tessalonicenses, aí vem Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também de rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, ou eternamente. Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, e que o Senhor a abençoe em nossos corações. Aceita a nossa gratidão e toma-nos sob o Teu controle, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a Sua palavra em nosso coração. Eu gostaria de também notificar que vocês que não vieram na quinta-feira passada deveriam ouvir a mensagem do pastor Sinésio Martins, que pregou aqui quinta-feira passada. Para mim, foi uma profecia na vida dessa igreja. Aliás, todo o nosso campo deveria ouvir aquela mensagem de quinta-feira passada. E ele veio amarrar, aprisionar a irmã Magda, né? Ficaram noivos quinta-feira passada, e aí eu aproveitei ele. Eu não notifiquei nada porque eles não pediram, nenhum dos dois pediu para notificar, né? Então, foi muito profética a mensagem dele. Mas tem gente que pode nem se citar o nome deles, e eles não tomam brilho na cara e vergonha. Porque era para estar aqui na escola hoje, né? Mas não, quem eu estou falando não está. Então não adianta nós ficar forçando. Você vai ficar forçando uma pessoa que não quer? Deus pode falar assim, faltar citar o nome dela, e ela não toma seu posicionamento? Não resolve, né? Mas fomos ricamente abençoados, e eu gostaria que todos pudessem ver aí no nosso site aí e escutar aquela mensagem de quinta-feira passada, pastor Sinésio Martins. Nós paramos aí no parágrafo 32, e eu vou continuando o estudo sem comentar o passado, porque se nós começamos a comentar o que nós já vimos até aqui, acaba que nós tomamos o tempo e não continuamos quase nada. Os irmãos que estão em Bonfinópolis, eu deixei aí, em cima do púlpito, 30 literaturas de adoção, quarta parte. Então, se vocês não pegaram ainda, está à disposição aí. Eu não sei, dá de cima dos diáconos aí, que eles dão conta dessa mensagem aí. Desde quarta-feira já está à disposição. Agora, enquanto estamos descendo, é o parágrafo 32.
Agora, enquanto estamos descendo diretamente, eles tiveram quantos? Eu acho que esta mulher aqui levantou sua mão, que ela havia estudado a pirâmide. Você sabe, a pirâmide nunca teve a sua pedra final, não é? Nunca teve a pedra principal sobre si. Eles nunca não puderam encontrá-la. Eles não sabem o que aconteceu com ela. Por quê? Porque a pedra principal não foi colocada sobre ela. A pedra principal, o topo dela, porque ele foi rejeitado quando ele veio. Ele era a pedra rejeitada, isto é certo. Mas isto terá a pedra, isso é correto. E então aquelas pedras que encaixam na pedra principal têm que serem pedras completamente como aquela pedra. Ela dará certo e encaixará em todos os lados. A pirâmide é tão perfeita que você não pode passar uma lâmina de barbear entre elas, entre uma pedra e a outra, onde as pedras estão juntas. É uma alvenaria tão bonita que o Moiraí não dá conta de fazer uma igual. E ele é mestre, sabia? Algumas delas pesariam centenas de toneladas lá em cima, no ar, e perfeitamente colocadas juntas. Esta é a maneira que Deus está fazendo sua igreja. Somos encaixados perfeitamente, aleluia, em um coração e um acordo. Agora, alguém diz: bem, os luteranos lá atrás não são nada. Não creia você assim. Os luteranos virão na ressurreição exatamente como o resto virá na ressurreição. Batistas, presbiterianos e todos os filhos de Deus virão naquela ressurreição. E esta é a razão pela qual as pessoas dizem: oh, bem, haverá um reavivamento que varrerá e sairá daqui e salvará centenas de milhões de pentecostais. Todos eles se salvarão e lá haverá o rapto. Você está enganado. Nunca, naquele rapto haverá centenas de milhares, isto é certo, mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação também. Então não é só da nossa era, é desde os apóstolos até agora, é que a noiva do Senhor Jesus Cristo vem sendo formada. São milhões e milhões. E às vezes nós chegamos quando o irmão Brandt diz assim, que o rapto vai ser para poucas pessoas, aí nós ficamos pensando assim, mas como? Nossa igreja tem um número razoável, mas ele continua dizendo que será para poucas pessoas. Aí é que nós lembramos daquele corinho, né? Se no arrebatamento subir somente um, este sou eu. Aí você não quer saber dos outros, não. Você tem que ter a convicção própria que você vai. Agora o resto é que tem que ter a sua própria convicção. Às vezes a pessoa não tem nem convicção, vai nem ser salva. Ela tá aí, não tem essa convicção dentro do coração dela. Então veja, você está enganado. Naquele rapto haverá centenas de milhares. Isto é certo, mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação também. 6.000 anos atrás.
O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes quando ele chega a elas. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Recusou a luz, é deixado na escuridão. Recusou a palavra, ele continua nas trevas. Mas ele segue em frente. Deus segue em frente o seu trabalho. Ele não vai ficar preocupado com quem ficou para trás. Agora observe. Então a vinda do Senhor Jesus está à mão até que o Espírito lá de dentro. Simplesmente justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E agora, bem na vinda da pedra principal, a igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Você ouviu isso? Olha, a igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito da igreja de Cristo da igreja. E se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Jesus disse aquilo. Agora temos um ministério vindo que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica? A vinda do Senhor. Olhe isto no mundo hoje e observe o que Crucifer está dizendo. Todas estas outras grandes coisas e grandes conflitos ao redor do mundo, então estão à mão, a qualquer hora poderia virar pó em qualquer segundo. Isto é certo. E se aquilo, nós sabemos que isto está próximo. Qualquer pessoa sensível pode ler isto no jornal, ouvir no rádio e saber que aquilo está perto. Bem, recordem, Cristo vem para a sua igreja antes daquilo acontecer, antes da terra virar pó. Tem o irmão Branco profetizou um terremoto que vai derrubar tudo que tem que derrubar, vai ser derrubado com aquele terremoto. E você sabia que quando aquele terremoto acontecer, nós já estaremos nas bodas do Cordeiro? Você viu ele dizendo aqui, ó? Qualquer pessoa sensível pode ler isto no jornal, ouvir no rádio e saber que aquilo está perto. Bem, recordem, Cristo vem para a sua igreja antes daquilo acontecer. O rapto é antes. Para que ficar preocupado então? Para que ficar preocupado com os Illuminatis? Tem gente que tem tanta preocupação com Illuminatis. Eu gosto de vez em quando eu vejo alguma coisinha, não é de preocupado, é de saber o que é que eles estão planejando, e nós temos uma revelação que antes de todos aqueles planos deles ser colocado em prática, porque para começar, o tiro vai virar pela culatra, vai acertar eles mesmos. Estão pensando que eles vão dar conta a ideia deles é de eliminar 80% da população. Seria a população pobre do mundo, eles eliminar eles para poder ter continuidade à vida sobre a terra. E sabe que essa população que existe no mundo hoje não tem como ela continuar com vida na terra. Então a intenção deles é eliminar 80% da população.
Só que para eliminar 80% da população, talvez eles serão os primeiros a ser eliminados. Porque as armas que eles têm para isso, tudo são armas mortíferas, são bombas atômicas. Se uma nação quer explodir a outra tem também armas químicas daquela. E sabe de uma coisa? A noiva já se foi, nós já fomos. Então, quão perto está a vinda do Senhor Jesus? Talvez antes que esta reunião termine nesta noite, estamos no fim do tempo. Aí nem isso não nos sacode, nem isso não me desperta para a vida espiritual. Eu acho que se tem uma coisa hoje que nós deveríamos estar preocupadíssimos era com a vida espiritual, não é estar emburrado com a vida espiritual, não. De cara feia para a vida espiritual. Nós devíamos estar emburrados com as coisas do mundo, emburrado com trabalho, emburrado com tudo que é natural. Nós devíamos estar emburrados com tudo que é natural, mas está coração aberto, coração alegre, coração feliz. Vamos adorar, vamos ler a Bíblia, vamos ler a mensagem, vamos estudar isso, estudar aquilo, vamos, porque nós estamos edificando a nossa vida espiritual. O preguiçoso, ele é desinteressado. Nós acabamos de ouvir agorinha. Parece que fala e não está falando com ele, nem se toca, é tão desinteressado. Será que nós não portamos muitas vezes dessa maneira com as coisas, com a vida espiritual? Desinteressado com a vida espiritual, não gosta de cantar, não gosta de louvar, fica na escola dominical, fica em casa, e se liga à internet lá, nem escuta nada, não escuta nada direito. Eu fico intrigado. Acho que quem assiste uma escola dominical, um culto de domingo à noite em casa, é porque ele está aleijado, não tem condição de ir para a igreja, aleijado é uma força de expressão. Às vezes ele mora num lugar que não tem igreja para ir, aí ele, é claro, essa família, Deus está vendo, ela vai ser alimentada através disso aí. Mas que nós estamos aonde tem a igreja, aonde tem o culto da igreja, e nós ficamos lá em casa? Ah não, pastor, mas vai ser transmitido. Vocês que estão em casa aí, não foi para a igreja aí, escute bem o que eu estou falando. Mas vai ser transmitido o mesmo culto que a igreja está ouvindo lá e eu estou ouvindo aqui em casa. Você não está ouvindo igual os irmãos que estão lá na igreja ouvindo. Não me diga que está, que não está. Você não presta atenção como deveria prestar se você estivesse na igreja. Esse sistema é para uma pessoa que está acamada, ou acompanhante dela, que vai seguir, não tem jeito de ficar levantando para lá e para cá, e indo para a cozinha, indo para ali e para lá, que está ali sob uma condição. Seja lá da onde você assistiu o culto, não precisa ser daqui de Bulhões, não, pode ser de Goiânia, de Uberlândia, de Belo Horizonte, seja da onde for que você for assistir culto, seja do Zé Brana, do pastor José Brana, seja da onde for se você assistir, se a igreja está reunida e você não está lá, você é membro daquela igreja, você está fora de ordem. Eu queria só saber se Jesus vier agora, se ele vai levar uma pessoa fora de ordem. É isso que eu quero saber. Talvez antes que esta reunião termine nesta noite, estamos no fim do tempo. Certamente é a verdade. Observe a igreja, como ela vem, como ela move. Somente tome isto em sua própria mente. Vocês, historiadores que estudam história, observe a igreja luterana sob a justificação, saiu recentemente do catolicismo,
Observe isto novamente. A igreja luterana saiu do catolicismo. Então observe Wesley se aproximando mais um pouquinho em santificação, combinando com as escrituras. Observe bem no meio, Wesley. Então a coisa seguinte que veio foi a era pentecostal. Então a era pentecostal foi a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora observe a era vindo. Agora até a pedra principal vem o que eu quero dizer, a vinda do Senhor feita conhecida, Deus fora de toda a criação, simplesmente esperando a igreja encontrar a posição do seu lugar. Problemas com isto agora, com quase todos que eu encontro. Eu ia sair, nós estávamos tomando, eu tenho que fazer um exame físico, vocês sabem, se nós vamos ao estrangeiro, vocês missionários e demais sabem disto. Quando eu estava fazendo o exame e eles me levaram a um quarto lá, e eu tinha que beber aquele velho, parecia para mim como que uma pasta de farinha ou algo, e eu tinha tomado, e saí de lá, obrigado, e saí de lá, e saía de lá, assentava e esperava por meia hora, para ver se aquilo saía do meu estômago ou não. E eu olhei por ali e havia uma pequena mulher e parecia que ela estava quase para morrer. Ele estava tão pequenas pernas e pequenos braços, e eu continuei me movendo deste homem para aquele homem, deste para aquele homem. Ele foi observando todos que estavam, quem sabe, na sala de espera, quem sabe na mesma situação dele. E eu não entendo porque tem muita gente que não está acompanhando com a mensagem. Não entendo. Mas eu não entendo, então deixa quieto, né? E eu continuei me movendo deste homem para aquele homem, deste homem para aquele outro homem, e me aproximando dela, até que eu desci até onde ela estava. Olha só o que o Espírito Santo vai fazer. E parecia que aquela coisa pobrezinha estava quase para morrer. E eu me aproximei dela e eu disse: me desculpe, senhora. E ela disse: como vai? Oh, ela estava tão enferma. E eu disse: qual é o problema? Ela disse: eu fui a Tux visitar minha filha e eu fiquei doente, e eles não podem descobrir o que há de errado. E eu disse: uma coisa eu desejo lhe perguntar. Eu disse: eu sou um pregador do Evangelho. É você cristã? Olha o que o Mombrana perguntava primeiro para a pessoa, para depois para ir entrando em contato com ela e depois poder orar por ela. E eu disse: eu sou um pregador do Evangelho. É você cristã? Está você pronta para ir se aquela hora vier? Será que de vez em quando não era bom a gente fazer uma pergunta dessa para a gente mesmo? Estou pronta, estou pronto para ir encontrar com o Senhor se aquela hora chegar para mim? Se esta for a hora dele me levar? Não sei se você tem
essa consciência que um mal no seu estômago, um mal, uma comida que faz mal no seu estômago, sabia que podia te matar? E às vezes nós pensamos que é coisa à toa. Não é coisa à toa, não. Eles chegam a falar sobre o estômago, que é o segundo cérebro do corpo humano. É no estômago que é processado tudo que te sustenta, tudo que te mantém com vida, é no estômago que é processado. O cérebro só dá o comando, e o resto faz aqui embaixo. E às vezes nós ficamos assim, e não temos essa consciência de saber que uma simples alimentação que você come ali, por que é que as pessoas têm tanto cuidado com a alimentação que comem? Não quer de forma alguma comer uma alimentação contaminada, como o Brano fez aquela inferência lá da comida estragada. Mas você está pronta para partir? Você está pronto para partir? Se ele vier para você agora, se chegar a sua hora agora. E ela disse: eu pertenço a tal igreja. Ó, eu disse: esta não foi a pergunta que eu fiz para você. É você uma cristã cheia do Espírito de Deus e pronta para ir quando Ele te chamar? A mulher nem mesmo sabia a respeito do que eu estava falando e pertencia a uma igreja. Será que muitas vezes nós não tornamos assim também? Há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 50 anos, nós somos o tabernáculo herói da fé. E de repente não sabemos nem do que o pregador está falando. Vê, ó, que condição triste que o mundo está. Agora descobrindo-nos o mistério de sua vontade. E ele não concluiu lá o que aconteceu, né, com a mulher. Eu pensei que ele ia dar o testemunho da cura dela. Porque, geralmente, quando o Espírito Santo chamava a atenção dele para uma situação dessa, é que aquela pessoa seria curada. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, é o tema dessa mensagem. A vinda. Deixe-me ler para vocês algo. Eu estava lendo agora, vamos voltar agora para o mistério de sua vontade. Vamos voltar a Hebreus, aqui só por um minuto, no capítulo 7 de Hebreus, eu creio que é. E eu gostaria de ler para vocês algo que lhes fará sentir muito bem quando pensarmos nisto. Nós assentados juntos em lugares celestiais. Nós assentados juntos em lugares celestiais. Estamos juntos? Porque este Melquisedeque, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, observe agora, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Qual é o mistério agora? Aqui está o mistério. Observe isto. Quem é este companheiro que está conhecendo o mistério de sua vontade, este Melquisedeque? Estou esperando em todos aqui, continue procurando na Bíblia, Hebreus capítulo 7. No americano também era desleixado para achar o capítulo da Bíblia, né? Achar o livro e o capítulo, como muitos de nós. Hebreus capítulo 7, Paulo falando, o mesmo homem de Gálatas, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saía ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. O dízimo de tudo. A pessoa que come, usufrui de um dinheiro que não é dizimado, ele está sob maldição. A
Pessoa que não entrega os seus dízimos, ela tem que ter consciência que ela não vai no rapto. Ela vai ficar para a grande tribulação, se ela ainda viver até a grande tribulação. É só questão de consciência. Ninguém cobra dízimo de ninguém. Pastor nenhum cobra dízimo de ninguém. Ele só ensina. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém. Quem é este companheiro? Que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Quem era este homem? Quem era ele? Ele nunca teve pai, ele nunca teve mãe, ele nunca teve princípio, ou nunca terá um tempo quando ele morrerá. Ele encontrou Abraão vindo da matança dos reis. O que estava ele fazendo? O que estava ele fazendo? Ele desceu para apanhar Ló, seu irmão perdido, para trazê-lo de volta. E ele matou os reis, os quais aqueles reis haviam matado. Eu creio que foram 10 ou 15 reis e os seus reinos. Mas Abraão armou os seus servos e foram após ele. Separava-se à noite. Vê quando ele virá? Durante a noite. Oh, irmão, nós trabalharemos nas trevas agora. A única luz que temos é a luz do Evangelho. Mas ele se separou e apanhou e o trouxe de volta, em seu caminho de volta, depois que a batalha havia terminado. Abraão venceu aqueles reis que levaram Ló. Voltemos a Gênesis 14, só por um momento, para obtermos a história mais clara. Vamos voltar para aqui em Gênesis 14, no quarto, eu creio que é o 14 de Gênesis. Sim, vamos tomar Gênesis 14, 18 e começar. Vamos começar um pouquinho antes disso. Vamos começar, sim, o verso 18, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, agora este é Abraão retornando agora da matança dos reis, voltando no seu caminho de volta, trazendo de volta Ló, todas as pessoas que eles haviam tirado fora, todas, como Davi, o qual foi e recebeu. O que fez Davi? Davi tomou a pequena funda, saiu e arrancou o seu pequeno cordeiro da boca do leão. Pense em uma funda indo atrás de um cordeiro. Quem no mundo poderia fazer aquilo? Diga-me, qual homem aqui que faria isto? Levante sua mão. Sair atrás de um leão com uma funda só na mão? Aí ele pergunta, quem é aqui que teria essa coragem de fazer isso? Eu acredito que ninguém levantou a mão. Leão pegou uma ovelha? Uma ovelha que vai servir de alimento para o leão. Eu vou, correr. Você faria a mesma coisa. Mas Davi não. O urso pegou outra ovelha, Davi enfrentou o urso e tomou a ovelha. Tomou a ovelha do leão, tomou a ovelha do urso. Agora vem um incircunciso filisteu desafiando o exército do Deus vivo. Tomou a pequena funda e saiu e arrancou o seu pequeno cordeiro da boca do leão. Pensa em uma funda indo atrás de um cordeiro. Quem no mundo poderia fazer aquilo? Diga-me, qual homem aqui que faria isto? Levante sua mão. Eu lhe diria imediatamente que você está errado. Vocês não viram um
levantando a minha. Vocês não viram eu levantando a minha. Viu? Não, eu não iria atrás dele com uma 36. Quem conhece de arma sabe o que é uma 36. Para mim, 36, 22, 44, 16, 18, para mim tudo é a mesma coisa, que eu não sei atirar nem com a de chumbinho. Com uma 36, dificilmente eu iria atrás de um leão com uma 36. Mas ele foi após ele com uma funda, um pequeno pedaço de couro, com 2 cordões naquilo, rodando. Eles chamavam, e quando chegou a hora de Golias jactanciar-se, ele foi atrás de Golias e ele disse: o Deus do céu tem me deixado tirar um cordeiro da boca do leão e da boca do urso. Ele sabia que não era a funda, isto era o poder de Deus que foi com ele. Ele foi aquele que trouxe o cordeiro de volta. E aquilo é o que dizemos hoje: Deus tem Davis por aí, sim senhor, que estão alimentando as ovelhas do Pai, e de vez em quando um tumor virá, um câncer virá, ou algo, isto escapa das mãos dos médicos, deixando-os esgotados. Aquilo não faz com que aquele Davi pare, ele irá após aquele companheiro com uma funda. Tudo o que poderia pedir em meu nome, isto será dado. Não me importa, os médicos podem sorrir e todos podem criticar dele, ele irá atrás dele de qualquer forma, trazendo aquela ovelha de volta ao aprisco. Sim senhor, filho de Deus, e tire a sua mão deles. Deus deu um nocaute neste leão. Então o leão levantou e ele o agarrou pela barba e o matou. Um homenzinho corado, provavelmente pesando 89 libras, 36 quilos aproximadamente. Agora observe, Melquisedeque, o rei de Salém, o qual era rei de paz. Salém atualmente se localiza através da colina. É o rei de Jerusalém. Quem ele era? Isto é exatamente quem ele era: rei de Jerusalém. Que Jerusalém foi primeiro chamada de Salém. Jerusalém primeiro foi chamada de Salém, que era paz. Isto foi Jerusalém primeiro, antes que ela fosse chamada de Jerusalém. Ele era o rei de Jerusalém, ele era o rei de justiça, o rei de paz, o rei de Salém. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não teve princípio de dias, ele não teve fim de vida, ele não tinha nenhuma genealogia. Quem é este companheiro? Observe-o. Depois que a batalha havia terminado, depois que a vitória havia sido ganha, observe o que ele disse. E Melquisedeque, verso 18, no capítulo 14 de Gênesis: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos ler um pouquinho mais adiante. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Observe como abreviou aquilo. Como ele lhe deu isto?
como ele lhe deu isto, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Você viu o cuidado que tem um eleito de Deus com as coisas terrenas? Você viu o cuidado de um eleito de Deus que ele tem com as coisas materiais? Olha o voto que Abraão fez, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. E tem tanta gente que quer enriquecer ou tirar lucro nas costas dos outros. Suga o trabalho, o salário do trabalhador. O trabalhador suga com leis ímpias do mundo os bens do patrão. Gente, é uma situação de ambos os lados, a coisa está terrível. Todo mundo quer tirar proveito em cima das costas do outro. Mas não era muito justo, não era um salário que o rei de Sodoma e Gomorra ia pagar por Abraão. Gente, Abraão resgatou, foi as almas, tudo, foi todos os bens, tudo para daqueles reis. Abraão foi lá e resgatou, porque eles tinham sido levados presos, em cativo, levado todos os seus bens. Não era muito justo o rei de Sodoma dar toda a riqueza para ele? Falou, o que é isso aí? Na nossa vida, nós poderíamos ser seus escravos. Mas ele levantou a mão e disse, eu votei ao Senhor, eu levantei a minha mão, que eu não tomaria nada para que você não dissesse que eu enriqueci Abraão. Agora, ser enriquecido com lucros alheios, com dinheiro alheio, com o suor do outro. Olha, levar uma empresa na justiça tem que ser uma coisa realmente de muita injustiça da empresa com o funcionário. E Abraão disse, salvo tão somente o que os mancebos comeram. Observe este Melquisedeque, logo que ele encontrou com Abraão, vindo da matança dos reis, o mistério de Deus agora revelado. Quem era ele? Ninguém. Eles não podem encontrar nenhuma história dele, porque ele não tinha nenhum pai, ele não tinha nenhuma mãe, ele não teve nenhuma vez nenhum princípio, ele nenhuma vez morreu. Então, seja quem ele for, continua vivo. Ele nunca teve nenhum princípio, então ele não poderia ser ninguém a não ser Elá, Eloí, existente em si mesmo, habitando em si mesmo, o Deus Todo-Poderoso. Jesus tinha um pai, Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha princípio de dias, Jesus teve fim de vida na terrena. Porém, este homem não tinha pai nem mãe, amém? Nem pai nem mãe. Jesus tinha ambos, pai e mãe. Este homem não tinha pai nem mãe, amém? E o que fez ele depois que a batalha havia terminado? Depois que Abraão havia tomado a sua posição? Depois que a igreja toma a sua posição, somos chamados para a adoção de filhos. Olha, você quer sublinhar muito bem esse parágrafo 51?
depois que a igreja toma a sua posição, somos chamados para a adoção de filhos, através do Espírito Santo. E quando cada homem toma a sua posição, e que Deus lhe chama para fazer, e que Deus lhe tem chamado para fazer, se põe de pé no fim do caminho, indo atrás dos perdidos. Primeiro, Paulo tira todo o pânico disto e diz: agora, se você é chamado, se você não está simplesmente com a mente manufaturada, com algum tipo de teologia, se você é realmente nascido do Espírito, então Deus te predestinou antes da fundação do mundo, colocando o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e agora nós juntamos para assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus, um povo santo, uma nação santa, um povo peculiar, um sacerdote real, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus, isto é, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. As pessoas vêm e dizem: aquelas pessoas são loucas. Lógico que são. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Elas são contrárias uma à outra. Mas uma verdadeira igreja cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, assentados juntos em lugares celestiais, oferecendo sacrifícios espirituais, louvores a Deus, o Espírito Santo movendo no meio deles, discernindo o pecado e chamando fora as coisas que estão no meio deles e que são erradas. O Espírito Santo movendo no meio deles, discernindo o pecado e chamando fora as coisas que estão no meio deles que são erradas. Mas tem gente que, se o Espírito Santo mostrar para ela o que ela está fazendo é errado, ela vai embora emburrada da igreja. E olha lá que ela nem volta mais. Ela fica emburrada. Na ordem da igreja, o Mombrano falou que tem gente que tem algo nelas que emburra. Endireitando e fazendo com que isto fique completamente no nível. Quando o Espírito Santo mostra algo que está errado em nós, é exatamente para endireitar e fazendo com que isso fique completamente no nível. Por quê? Sempre na presença de Deus há um sacrifício sangrento. Sempre na presença de Deus há um sacrifício sangrento. Agora recordem, nós passamos por isto nesta manhã. Você não foi salvo pelo sangue, você continua salvo pelo sangue. Mas você foi salvo pela graça, através da fé, crendo nele. Deus bateu em seu coração porque ele te predestinou. Você olhou para cima e creu nisto, aceitou isto. Agora o sangue faz um pacto pelos seus pecados. Recorde, ele disse: Deus não condena um pecador por pecar. Para começar, ele é um pecador, ele condena um cristão por pecar. O pecador já é pecador. Por que Deus vai condenar um pecador por pecar? Ele já é. Para começar, ele é um pecador, ele condena um cristão por pecar. Então, porque ele o tem condenado, Cristo tomou nossa condenação. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você faz qualquer coisa errada, presta atenção, e se você faz qualquer coisa errada, isto não é intencionalmente, você não peca voluntariamente.
A pessoa que peca voluntariamente já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Um homem que peca voluntariamente, sai e peca voluntariamente, nunca entrou no corpo ainda. Mas um homem que uma vez está lá, ele está morto, sua vida está escondida em Deus, através de Cristo, selado pelo Espírito Santo, e o diabo não pode nem mesmo encontrá-lo. Ele está bem lá atrás, ele terá que sair de lá antes que o diabo possa entrar, pois você está morto. Diga a um defunto que ele é um hipócrita. Veja o que acontece. Tem defunto hipócrita demais hoje. Você já viu? Você chega na beira de um caixão, um defunto, se for mulher, ela está de batom vermelho, com os olhos pintados, a face toda pintada, para mostrar para os outros que ela é uma defunta bonita. Qual que você prefere ser? É uma defunta bonita ou uma defunta feia? Eu prefiro ser vivo. Depois que já morreu, quem seja bonito, quem seja feio, já foi, não adianta mais, não faz mais nada, não pode brigar mais. Olha, tem um dia que você vai ficar livre de mim. Aí quem sabe que você vai ter um pastor que passa a mão no seu ombro assim, e tá bom, minha filha, do jeito que você quiser fazer, pode fazer, tá bom, vai em paz. Não precisa se acordar cedo, não precisa chegar na hora de começar o culto, você pode ficar bem à vontade, bem sossegada, tá? Não precisa se preocupar de ir para o céu, fica bem à vontade. Você sabia que Deus dá aquilo que a gente clama, que a gente deseja? Às vezes nós estamos insatisfeitos. Eu fico pensando, eu viajo, vocês sabem que eu viajo muito, e eu fico olhando certos companheiros, mas é tão relaxado com o atendimento das suas igrejas. Eu fico pensando, meu Deus, se eu agir desse jeito, o povo me manda embora, anda o pé na minha bunda, me manda embora. Quem é que faz o que é feito nesse campo? Eu tenho um dia oficial de estar em cada igreja. A igreja local é mais bem-aventurada porque é 2 dias. Mas as outras, que é assistência, eu tenho um dia oficial de eu estar em cada igreja. Quem é que faz isso? Quem faz isso? Irmãos, às vezes nós estamos entristecidos com aquilo que Deus nos deu e olhando para aquilo que Deus não nos deu, olhando para aquilo que não é nosso. Por que nós não vamos ser mais agradecidos pelo que Deus nos deu, pelo que Deus te deu, pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu emprego, pelo seu negócio? Então, vamos repetir isso aqui. Se você fizer qualquer coisa errada, está no meio do parágrafo 55. Se você fizer qualquer coisa errada, isso não é intencionalmente. Você não peca voluntariamente. Um homem que peca voluntariamente, sai e peca voluntariamente, nunca entrou no corpo ainda. Mas um homem que uma vez está lá, ele está morto, sua vida está escondida em Deus,
através de Cristo, selado pelo Espírito Santo, e o diabo não pode nem mesmo encontrá-lo. Ele está lá atrás, ele terá que sair de lá antes que o diabo possa entrar, pois você está morto. Eu tinha parado nos 50. Diga a um defunto que ele é um hipócrita. Eu tinha parado aqui, né? E veja o que acontece. Chute-o para um lado e diga: seu velho hipócrita, você. Ele não dirá uma palavra. Agora você ainda está apelando? Você ainda está querendo provar que você está certo, que você está certo? Será que você está morto? Agora leva para o espiritual. Meu irmão está levando para o espiritual. Você ainda é cheio de razão ainda? Ainda é cheio de justificativa ainda? Justifica por tudo? Ai, pastor, não morri ainda. Ora para mim morrer. Então vem cá, vou ungir com óleo e orar para você morrer. Ele não dirá uma palavra, e isto é certo. Ele simplesmente estará deitado lá. O defunto vai estar deitado lá, não vai falar nada, não vai reclamar de nada. E um homem que está morto em Cristo, presta atenção, você pode chamá-lo de hipócrita, você pode chamá-lo de qualquer coisa que você desejar, ele nunca alterará por causa disto. Qualquer coisa, de qualquer modo, ele fugirá e orará por você. Ele vai orar pela pessoa que xingou ele, vai orar pela pessoa que maltratou ele. E isso é correto, mas alguns deles estão bastante vivos. Isso é o que penso. Nós temos que ser pessoas mortas, enterradas. Aqueles que estão mortos em Cristo, nós os enterramos nas águas. Às vezes, enterramos muitas pessoas que estão vivas. Esse que é o problema. Muita malícia, muita contenda, e há muito disso dentro da igreja. Mas não podemos separar aquilo, mas Deus pode. Ele conhece o seu povo, Ele conhece suas ovelhas. Mas nós não podemos separar aquilo. Se eu pudesse descansar nisto, acho que eu pararia de brigar, eu pararia de encher a paciência. Eu poderia deixar as pessoas assim mais à vontade. Quer ir, quer vir, vem, não quer, não vem. Quer ficar em casa, fica. Quer ir para o céu, vamos, não quer, não vai. Ele conhece cada voz, Ele conhece seus filhos. Acho que eu saltei alguma coisa aqui. Mas não podemos separar aquilo, mas Deus pode. Na hora do hábito, Deus separa. Ele conhece o seu povo, Ele conhece suas ovelhas, Ele conhece cada voz, Ele conhece seus filhos, Ele conhece quem Ele pode chamar, Ele conhece quem Ele predestinou, Ele sabe para quem Ele está dando estas coisas através do que Ele tem feito por si mesmo conhecido. Como Ele, Deus pode colocar confiança em seus filhos no que fazer, sabendo que eles o farão exatamente. Crê você que Deus fez aquilo? Porque Satanás disse para Jó certo dia, disse para Deus um dia: sim, você tem um servo, disse, não há nenhum na terra como ele, ele é um homem perfeito. Tinha confiança nele, Deus tinha confiança em Jó. E Satanás disse: sim, ele tem tudo fácil, deixa-me tê-lo um pouco de tempo, e eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. E ele disse: ele está em tuas mãos,
mas não tire a vida dele. Vem, ele fez tudo menos tirar a vida de Jó. Mas Jó, ao invés de o que fez ele, amaldiçoou ele a Deus quando Deus tirou os seus filhos, quando ele fez todas estas coisas más a ele e tudo mais. Jó não duvidou, ele prostrou sua face e adorou, aleluia, disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, se o Senhor tomar alguma coisa que Ele deu para nós, nós entramos em depressão, nós entramos em angústia, nós entramos num quartinho cruel, e ai meu Deus do céu, para tirar um humano do quartinho cruel, porque Deus tomou algo que tinha dado para ele. Perder? Eu perder? E a pessoa entra num quartinho cruel e ela começa a amaldiçoar o dia que ela nasceu, ela começa a reclamar de tudo, a murmurar por tudo, e as coisas vão só piorando, piorando, piorando. Porque Deus tomou algo que Ele tinha próprio dado. Aí que se Ele pudesse fazer como Jó fez, arrancou suas vestimentas e prostrou de rosto no chão, graças a Deus, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele usou uma expressão assim, nu eu saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Aí você vê, mas eu na posição que eu estava, agora eu tenho que voltar lá para baixo? Onde eu vi, eu era o gerente da empresa, agora eu tenho que voltar para ser o faxineiro da empresa? É só uma aplicação que eu estou fazendo, para você entender. Deus não pode exigir nada, Deus não pode nos provar em nada, e Ele está simplesmente provando. (63) Deus conhecia sua confiança em Jó. Deus sabe o quanto Ele pode confiar em você. Deus sabe o quanto Ele pode confiar em você. Mas o pastor nem liga para mim, o pastor não põe responsabilidade sobre mim, o pastor não me dá uma oportunidade. Como é que dá? Isso é uma questão de Deus confiar em você ou não. Espera, fica quietinho aí, continua lutando. Uma hora Deus lembra de você. Ou você não crê que o pastor está sob a inspiração de Deus para fazer alguma coisa? Mas a pessoa não tem paciência. E ela começa a reclamar, reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo. Israel, a gente fica lendo esses acontecimentos do deserto aí, mas gente, meu Deus, era Israel, como que era um povo que murmurava, meu Deus. Eles acabavam de receber uma bênção de Deus, hoje, amanhã já estavam murmurando por outra coisa. E Jesus falou assim, e todos eles morreram no deserto. Quando Jesus falou que todos eles morreram no deserto, aquilo era a morte e separação eterna de Deus. E, gente, eles estavam na beiradinha da terra da promessa. Aí a murmuração foi tão grande, o pecado foi tão grande, que Deus mudou o trajeto deles, fez eles peregrinar por deserto 40 anos. Uma viagem que poderia durar 3, 4 dias, eles gastou 2 anos. E quando ele chegou nos 2 anos,
O pecado foi tão grande que Deus desviou a rota deles, e eles foram caminhando pelo deserto. Aí cada situação era mais murmuração, era mais pecado. Ele falou: nenhum desses aí vai entrar na terra, com exceção de Josué e Caleb. Eu estava lendo sobre a morte de Arão, meu Deus. Olha, Arão não entrará na terra, porque ele se gloriou em mim, junto com Moisés, lá diante das águas de Meribá. Então, você sobe esse monte aqui, o Monte Ebor, parece, se não me engano. Sobe nesse monte aqui, chega lá, tira as vestimentas de Arão, veste em Itamar, seu filho, e ele vai morrer lá. Quando eles voltaram sem Arão. Arão ficou sepultado lá no cume do monte lá. E o povo chorou 30, 40 dias a morte de Arão. Aí depois nós não entendemos por que as coisas não dão certo, por que o emprego não dá certo. Tem gente que não nasceu para ser empregado. Tem gente que nasceu para ser patrão, mas ele não tem a humildade de ser empregado e nunca vai ser patrão. Sabia disso? A pessoa para ser patrão ele tem que ser empregado. A pessoa para ser gerente de uma empresa ele tem que lavar os banheiros da empresa antes. Ele tem que ser faxineiro da empresa. A menos que ele seja um crânio, sei lá, aí já entra lá como, né? Não tem, eles não estuda e já entra no exército como capitão, como, sei lá, tenente, sei lá o que lá mais. Já entra lá em cima. Esses que entram lá em cima não sabem o que é que aquele que está começando lá, lavando os banheiros lá da empresa lá, não sabe o que é ser aquilo, fazer aquilo. É por que ele devia fazer tudo, começar lá de baixo? Por que ele devia começar lá de baixo? É porque o dia que ele chegar lá em cima, ele sabe o que é ser, ele sabe o que é ser um faxineiro, ele sabe o que é lavar banheiro. Ele pode chamar o subordinado lá, chamar ele lá e dizer: olha, esse banheiro aqui ficou mal lavado. Eu fico observando, às vezes, muitas casas a gente chega, você vê o banheiro ali mal lavado, criando uma cinta amarelada, aquilo é xixi sem dar descarga, faz xixi e deixa lá juntando lá para economizar água e manchando o banheiro. Aí depois a faxineira vai lavar, tem medo de pegar bactérias nas mãos e não pega um bombril e não areia a bacia, o vaso por dentro, e aquilo vai ficando aquela nojeira, aquela sujeira. Aí eu chego lá e disse: olha, aqui lava é desse jeito, ó, pego uma bucha de bombril e vou lá sem luva, sem nada. Mas hoje tem luva, pode botar a luva na mão, e vou lá e lavo a bacia do banheiro assim, bem mesmo assim, porque eu já lavei aquilo, eu já fui faxineiro, já lavei banheiro de empresas. Mas aí a pessoa nunca lavou. Ela não foi ensinada quando criança a ajudar a mãe, aliviar a carga da mãe. A mãe tem que fazer tudo sozinha. Aí vai saber pagar, ele vai saber pagar o faxineiro, ele vai saber pagar quem lava os banheiros, ele vai saber valorizar o salário dele, não pagar aquela mixaria, aquela coisa miséria, que dinheiro miserável. Um colega disse assim: olha, a minha esposa tem tanta dó de pagar a irmã que ajuda aqui em casa. Ela paga R$80 por dia. A irmã chega aqui de madrugada, trabalha até 8, 9 horas da noite, e ela, no final, ela leva R$80 para casa. Eu falei: irmão, paga essa irmã por fora, sem sua esposa ficar sabendo. Será que nós não vamos cair em si? Será que nós vamos cair em si, que nós estamos sugando o dinheiro deles, o salário, o suor deles?
Se tem uma coisa que eu acho justo é pagar o trabalhador bem pago. Você paga o trabalhador bem pago, paga o funcionário bem pago, ele trabalha satisfeito, ele trabalha com gosto, com vontade. Esses dias eu fiquei sabendo uma coisa que eu fiquei assim meio... Eu não escuto noticiário. E o que eu escuto é as pessoas que vêm me contar. Um dos salários dos servidores estaduais mais barato que na educação, mais mísero que tem do país, é do estado de Goiás. O nosso novo governador disse que vai baixar o salário dos professores. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é um absurdo um trem desse. Que classe de educação nós vamos ter? Que classe de ensinamento nós vamos ter? Eu estou falando pela internet, estou falando para o mundo. Se ele escutar isso aí, ele pode até mandar atrás de mim um policial aí secreto aí, porque é caiado, né? Os mais velhos aí sabem. Os mais velhos aí lembram das histórias. Não sei se ele herdou. Pode não acontecer? Quer dizer, os nossos professores estão precisando de melhorar o salário deles, ainda vai cortar privilégio deles, vai cortar privilégio que eles tinham. Não dá para entender. Eu acho que vocês estão ligando as coisas naturais com as coisas espirituais. Vamos começar lá de baixo? Aonde que eu estava lendo? 64? 3, final do 63. Mas o que estamos falando agora é sobre a colocação deste... Vamos repetir o 63? Deus conhecia sua confiança em Jó. Deus sabe o quanto Ele pode confiar em você. Foi daqui que nós partimos, né? Ele sabe o quanto Ele pode confiar em mim. Mas o que estamos falando agora é sobre a colocação deste filho. Agora, na Bíblia, quando a batalha estava toda terminada, quando tudo estava terminado, então qual é a coisa seguinte que fazemos? Qual é a coisa que fazemos? Depois que a batalha terminar, qual é a coisa que fazemos? Depois que a batalha terminar, vamos voltar aí no início do 64, faz um xizinho aí, e vamos parar por aqui. Isso. Se fosse ontem, já era 11h30. Eu estou preocupado com o estômago de vocês, né? Vamos embora para casa, liberar esses irmãos para fazer almoço rápido para nós estamos com fome, né? Vocês aí em Vianópolis, em Bonfinópolis, aperta aí as irmãs hoje aí. Hoje tem que arrochar elas, senão, né? Senão nós vamos sentir mal depois. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a todos que estiveram conosco pela conexão. Um abraço fraternal a todos. O pastor Ivaldo é assim um pouco meio exigente, quer que o povo venha todo mundo para a igreja, não fique em casa, mas Deus abençoe vocês que ficaram em casa nessa escola e puderam ouvir o que vocês ouviram. E aqui está o pedido da irmã Ruth Schneider, pede oração pela sua família, matrimônio, restauração, vida espiritual e porta aberta. Oremos. Senhor Jesus, aqui está o pedido desta irmã. Naturalmente há uma angústia, há uma necessidade em seu coração, por isso ela envia o seu pedido, e ela confia na oração da igreja, e nós intercedemos a favor de todos os demais pedidos também que foram enviados. Pai, que o Senhor abençoe esta família em apreço aqui, que as portas sejam abertas, a restauração do lar seja completa, em um todo, filhos, marido, esposa, filhos, todos, Senhor, sejam alcançados pela Tua graça e misericórdia. Oramos também por aquela irmã em fase terminal com câncer, que a mão do Senhor esteja sobre ela, Pai. Encomendamos a sua alma a Ti. O Senhor tem poder para
para restaurar uma vida como aquela e dar um corpo jovem ainda, se o Senhor quisesse que ela continuasse. Se não, o Senhor tem poder também para transportá-la para um corpo novo, um corpo celestial, onde não sofre mais a dor do câncer, de nenhum tipo de enfermidade. Pai, nós encomendamos todos os filhos do Senhor a Ti, Pai Santo. Guarda e proteja com a Tua mão poderosa. Ensina-nos e nos dê mais sabedoria para continuar a nossa jornada. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo, amém. Hoje à tarde, então, nós estaremos em Bonfinópolis com a ceia do Senhor. O pastor Abraão, eu acredito que ele estará aqui à noite. Ele me ligou agora de manhã, dizendo um convite que o pastor Isaías fez para ele. Mas ele ia inteirar melhor se poderia ser em outro dia da semana. Então, ficamos assim combinados. Se caso ele tiver que realmente ir para o senador Canedo, vocês vão estar ouvindo um dos cultos do encontro passado. E que vai ser uma bênção muito grande. De qualquer forma, não fique em casa, porque é ruim se o pastor Abraão chega aqui e a igreja está vazia, não é? Hoje faltou muitos irmãos, eu pensei que seria o contrário, que hoje a igreja está mais lotada, né? Mas eu acho que a chuvinha fez muito neguinho ficar debaixo da coberta, neguinho branquinho, né? Muito bem. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Cumprimente um ao outro e até à tarde, se o Senhor nos permitir. Amém.